Olá, aqui é o Biopaus. Hoje você vai conhecer um dos répteis mais impressionantes e assustadores da natureza, os jacarés. Você vai descobrir como eles caçam, por que conseguem ficar completamente imóveis por tanto tempo e o que torna esses animais verdadeiras máquinas de sobrevivência. Então já deixa o like, se inscreve no canal e vamos começar. Imagine estar perto de um rio aparentemente tranquilo. A água está parada. Não existe nenhum barulho estranho. Você olha para a superfície e não vê absolutamente nada. Mas talvez exista um animal observando você há vários minutos. E o mais assustador é que quando você finalmente percebe que ele está ali, pode ser tarde demais. Os jacarés são alguns dos predadores mais impressionantes que existem. Eles conseguem permanecer praticamente imóveis por horas, enxergam no escuro, possuem uma mordida extremamente poderosa e podem sobreviver em ambientes onde muitos outros animais não conseguiriam. Mas existe algo ainda mais curioso. Apesar de parecerem animais lentos e desajeitados quando estão parados, jacarés são máquinas de sobrevivência extremamente eficientes. Hoje você vai descobrir como esses animais realmente vivem, como conseguem caçar sem serem percebidos e por que nunca é uma boa ideia subestimar um jacaré. 1. Jacaré e crocodilo não são a mesma coisa. Antes de falar sobre o que os jacarés conseguem fazer, precisamos esclarecer uma confusão muito comum. Jacaré e crocodilo não são simplesmente dois nomes para o mesmo animal. Eles pertencem ao mesmo grupo de répteis, mas existem diferenças entre eles. Uma das maneiras mais conhecidas de diferenciá-los está no formato da cabeça. Os jacarés geralmente possuem um focinho mais largo e arredondado, enquanto muitos crocodilos apresentam um focinho mais comprido e estreito. Também existe uma diferença curiosa quando eles fecham a boca. Em várias espécies de crocodilos, alguns dentes inferiores continuam visíveis mesmo quando a boca está fechada. Nos jacarés, os dentes inferiores normalmente ficam escondidos. Mas talvez a diferença mais interessante esteja no comportamento e no ambiente em que cada espécie vive. Existem espécies de crocodilos capazes de tolerar água salgada por períodos prolongados. Os jacarés, por outro lado, estão muito mais associados a ambientes de água doce. E o Brasil é um dos países com maior diversidade desses animais. Aqui existem várias espécies de jacarés espalhadas por diferentes regiões. Ou seja, quando você pensa em jacaré, provavelmente está pensando em apenas um animal. Mas na realidade existe uma grande variedade deles. E alguns são muito maiores e mais impressionantes do que parecem. 2. Eles podem ficar completamente imóveis. Talvez uma das características mais assustadoras de um jacaré seja justamente aquilo que parece não ser uma característica. Ele consegue ficar parado por muito tempo. Quando observamos um jacaré tomando sol às margens de um rio, pode parecer que ele simplesmente está descansando. E muitas vezes realmente está. Mas permanecer imóvel também faz parte da estratégia de sobrevivência desses animais. Jacarés são animais ectotérmicos, ou seja, dependem do ambiente externo para controlar a temperatura do corpo. Por isso, passar horas tomando sol pode ser extremamente importante. Mas essa imobilidade também ajuda na caça. Um jacaré não precisa perseguir sua presa durante longos períodos. Em vez disso, ele economiza energia, permanece escondido e espera um momento certo. É uma estratégia completamente diferente da de animais como lobos ou guepardos. Enquanto alguns predadores precisam correr atrás da presa, o jacaré pode simplesmente esperar, e esperar muito. Quando uma presa se aproxima suficientemente da água, o animal pode atacar em uma fração de segundo. Isso transforma algo que parece preguiça em uma das estratégias de caça mais eficientes da natureza. 3. A mordida é uma das suas armas mais poderosas. Agora chegamos a uma das características mais famosas dos jacarés: a mordida. A mandíbula desses animais foi desenvolvida para agarrar e segurar presas. Quando um jacaré fecha a boca, seus músculos conseguem gerar uma força impressionante. E existe um detalhe interessante: a força está principalmente no fechamento da mandíbula. Isso significa que depois que um jacaré consegue prender alguma coisa entre os dentes, escapar pode ser extremamente difícil.
Mas isso não significa que eles simplesmente mordam qualquer coisa. Na natureza, energia é algo valioso. Um jacaré precisa gastar energia para sobreviver, e uma tentativa de caça que dá errado representa energia desperdiçada. Por isso, a estratégia costuma ser esperar o momento mais favorável possível. Eles podem atacar peixes, aves, pequenos mamíferos, répteis e outros animais, dependendo da espécie e do tamanho do indivíduo. E conforme crescem, suas possibilidades também aumentam. Um filhote de jacaré precisa tomar muito cuidado para não virar alimento. Já um adulto grande pode ocupar uma posição muito mais alta na cadeia alimentar. 4. Eles não precisam correr para ser perigosos. Quando você vê um jacaré andando lentamente em terra, pode pensar, eu conseguiria correr dele facilmente. E existe uma certa lógica nisso. Jacarés não são animais feitos para perseguir seres humanos durante longas distâncias. Mas existe uma diferença enorme entre observar um jacaré andando tranquilamente e estar perto de um jacaré que decidiu atacar. Eles conseguem realizar movimentos rápidos em curtas distâncias. O ataque pode acontecer de maneira explosiva. Na água, então, a situação muda completamente. O corpo do jacaré é muito mais adaptado para se movimentar nesse ambiente. A cauda funciona como um poderoso propulsor. As patas ajudam na direção e no controle do corpo. E boa parte do animal pode permanecer escondida abaixo da superfície. É exatamente isso que torna encontros próximos tão perigosos. Você pode enxergar apenas os olhos e parte da cabeça. O restante do corpo pode estar completamente submerso. E é justamente aí que está uma das maiores vantagens do animal. 5. Eles são mestres em se esconder. Imagine um rio com água escura. Na superfície, existem algumas folhas. Perto da margem, galhos e vegetação. E no meio de tudo isso, existe um jacaré completamente imóvel. Você provavelmente passaria sem perceber. Essa camuflagem é uma das ferramentas mais importantes desses animais. A pele possui coloração que pode ajudar a se misturar com o ambiente. E quando o animal fica parado, seu corpo praticamente deixa de chamar atenção. Existe ainda outro detalhe. Os olhos e as narinas ficam posicionados na parte superior da cabeça. Isso permite que o jacaré fique com a maior parte do corpo escondida enquanto mantém os olhos e as narinas acima da água. Para uma presa, isso pode parecer apenas um pedaço de vegetação ou alguma coisa flutuando, até que o objeto se move. E quando isso acontece, a distância pode desaparecer em poucos instantes. 6. Eles conseguem caçar quase sem fazer barulho. Um dos maiores problemas para qualquer predador é ser descoberto antes do ataque. Se a presa percebe o perigo cedo demais, ela pode fugir. Os jacarés resolveram esse problema de uma maneira muito simples. Ficam extremamente discretos. Eles podem se aproximar lentamente pela água, praticamente sem produzir movimentos que chamem atenção. Quando estão submersos, o formato do corpo ajuda a reduzir a resistência da água. A cauda faz grande parte do trabalho de propulsão, e o animal pode controlar cuidadosamente seus movimentos. Tudo isso permite que um jacaré se aproxime de uma presa sem precisar iniciar uma perseguição. Quando finalmente chega perto o suficiente, ele ataca. Essa combinação de paciência, camuflagem e explosão de velocidade é uma das razões pelas quais esses répteis conseguiram sobreviver por tanto tempo na história do planeta. 7. Eles existem há milhões de anos. Agora pense nisso. Os ancestrais dos crocodilianos modernos já existiam muito antes dos seres humanos. Estamos falando de uma linhagem extremamente antiga. Ao longo de milhões de anos, diferentes espécies surgiram, desapareceram e evoluíram. Mas os crocodilianos permaneceram. E existe uma razão para isso. O corpo deles funciona muito bem. Eles conseguem economizar energia. Conseguem passar bastante tempo sem se alimentar. Possuem uma armadura natural formada por escamas e estruturas ósseas. Conseguem viver em ambientes aquáticos e terrestres. E possuem estratégias de caça extremamente eficientes. Em outras palavras, eles não precisam mudar completamente para sobreviver. O modelo básico já funciona há milhões de anos.
É quase como se a natureza tivesse encontrado uma fórmula eficiente e continuasse utilizando-a. 8. A pele deles é mais forte do que parece. Quando você observa a pele de um jacaré, pode perceber aquelas placas rígidas nas costas. Elas não existem apenas para deixar o animal com uma aparência assustadora. Essas estruturas ajudam na proteção. Algumas regiões do corpo possuem placas ósseas abaixo da pele, chamadas osteodermos. É como se o animal carregasse uma espécie de armadura natural. E isso é extremamente útil. Jacarés podem enfrentar outros animais, disputar território e sobreviver a situações que causariam ferimentos graves em espécies mais vulneráveis. Mas existe uma curiosidade ainda mais interessante. Apesar de parecer extremamente rígida, a pele de algumas regiões do corpo é muito sensível, especialmente ao redor da cabeça. Essas estruturas sensoriais ajudam o animal a detectar movimentos e mudanças na água. Ou seja, aquela aparência de pele grossa e sem sensibilidade está longe de representar toda a realidade. 9. Eles conseguem detectar movimentos na água. Imagine que você está em um lago e joga uma pequena pedra na água. Ondas começam a se espalhar. Para nós, aquilo parece apenas um movimento qualquer. Para um jacaré, alterações na água podem fornecer informações importantes. Os crocodilianos possuem estruturas sensoriais extremamente especializadas ao redor da cabeça. Essas estruturas ajudam a detectar vibrações e movimentos na superfície. Isso pode ser útil para localizar presas. E também pode ajudar o animal a perceber quando alguma coisa se aproxima. É uma espécie de sistema de alerta. O jacaré não precisa necessariamente enxergar tudo com clareza. Ele pode receber informações do ambiente através dos movimentos da água. E isso é particularmente importante em águas escuras, onde a visão pode ser limitada. 10. Eles enxergam no escuro. Outro detalhe impressionante está nos olhos. Os jacarés possuem adaptações que permitem enxergar em condições de pouca luz. Existe uma estrutura chamada tapetum lucidum, encontrada em diversos animais noturnos. Ela ajuda a aproveitar melhor a pouca luz disponível. É também uma das razões pelas quais os olhos de alguns animais parecem brilhar quando recebem luz durante a noite. Isso é extremamente útil para um predador que pode permanecer ativo durante períodos de pouca iluminação. Imagine caminhar perto de um rio durante a noite. Você olha para a água e vê apenas escuridão. Mas um jacaré pode estar observando o ambiente. E esse é um dos motivos pelos quais a noite pode ser um período especialmente importante para esses animais. 11. Os filhotes são muito diferentes dos adultos. Agora imagine um jacaré adulto enorme. Difícil imaginar que ele já tenha sido um filhote pequeno o suficiente para caber facilmente nas suas mãos. Mas todo jacaré começa assim. E essa é justamente uma das fases mais perigosas da vida deles. Filhotes são vulneráveis a vários predadores. Aves de rapina, peixes grandes, outros répteis e até jacarés maiores podem representar uma ameaça. Por isso, a sobrevivência de um filhote depende muito de encontrar abrigo e permanecer próximo de áreas seguras. Em algumas espécies, a mãe protege os filhotes e pode responder aos chamados deles. E existe um detalhe curioso: os filhotes podem emitir sons ainda antes de sair completamente do ovo. Essas vocalizações ajudam na comunicação e podem ter papel importante na sincronização do nascimento. Ou seja, mesmo antes de entrar no mundo, eles já estão se comunicando. 12. Uma mãe jacaré pode ser muito protetora. Quando pensamos em jacarés, normalmente imaginamos um animal solitário e agressivo. Mas o comportamento das fêmeas com seus filhotes pode ser surpreendentemente cuidadoso. A mãe constrói ou prepara um local para colocar os ovos. Depois pode permanecer nas proximidades para protegê-los. Quando os filhotes nascem, eles podem emitir sons para chamar a mãe. E ela pode ajudá-los a chegar até a água. Em algumas espécies, a proteção pode continuar por um período considerável. Isso mostra uma coisa importante: animais que parecem completamente assustadores também podem apresentar comportamentos sociais e cuidados parentais bastante complexos. A natureza não é simplesmente uma disputa de quem é mais forte.
Até os maiores predadores precisam proteger seus descendentes para garantir que a próxima geração sobreviva. 13. Eles podem passar muito tempo sem comer. Outro segredo da sobrevivência dos jacarés é o metabolismo. Como são animais ectotérmicos, eles não precisam gastar tanta energia mantendo uma temperatura corporal constante quanto os mamíferos. Isso permite que sejam extremamente eficientes no uso da energia. Quando encontram alimento, podem aproveitar uma grande quantidade de nutrientes. Depois conseguem passar longos períodos sem uma nova refeição. Isso é uma vantagem enorme em ambientes onde comida não está disponível todos os dias. Um predador que precisa comer constantemente teria dificuldades. Um jacaré pode simplesmente esperar o ambiente melhorar, esperar uma presa aparecer, esperar a temperatura aumentar, e continuar vivendo. Essa eficiência energética é uma das características que ajudam a explicar a incrível resistência desses animais. 14. Eles também podem sobreviver a condições extremas. Algumas espécies de jacarés conseguem lidar com condições ambientais bastante difíceis. Quando a temperatura cai, eles reduzem sua atividade. Podem permanecer praticamente imóveis durante longos períodos. Em determinadas situações, podem até permanecer com apenas as narinas acima da superfície enquanto o restante do corpo fica na água. Isso acontece porque a água pode manter uma temperatura mais estável do que o ar em determinadas condições. É uma estratégia impressionante de sobrevivência. Mas existe algo ainda mais curioso. Quando as condições melhoram, o animal simplesmente volta a ficar ativo. É como se o metabolismo pudesse ser colocado em um modo de economia de energia. 15. Jacarés podem viver por muitos anos. Os jacarés não são animais de vida curta. Dependendo da espécie e das condições em que vivem, podem alcançar várias décadas. Isso significa que um jacaré grande que você encontra hoje pode ter nascido muitos anos antes, talvez antes mesmo de você nascer. E existe uma consequência interessante disso. Quanto mais tempo um jacaré permanece vivo, mais oportunidades ele tem de crescer. Por isso, tamanho e idade estão frequentemente relacionados. Um indivíduo que consegue sobreviver durante décadas pode se tornar um predador extremamente dominante em seu ambiente. Mas chegar a essa idade não é fácil. Quando são jovens, eles enfrentam inúmeros perigos. A maioria dos indivíduos não consegue simplesmente viver tranquilamente até ficar enorme. Sobreviver é uma competição constante. 16. Eles não são apenas predadores. Apesar da fama de grandes caçadores, jacarés também desempenham um papel importante no ecossistema. Eles fazem parte das cadeias alimentares e ajudam a controlar populações de diferentes animais. Mas sua influência vai além disso. Ao cavar áreas ou criar pequenas depressões em ambientes alagados, alguns jacarés podem contribuir para a formação de locais que retêm água. Esses espaços podem beneficiar outros animais durante períodos mais secos. Ou seja, o jacaré não é apenas um animal que vive no ambiente. Ele também pode modificar o ambiente ao seu redor. E isso mostra como retirar um grande predador de um ecossistema pode gerar consequências muito maiores do que parecem à primeira vista. 17. Mas eles realmente atacam humanos? Essa talvez seja a pergunta que você estava esperando. Se existem jacarés perto de rios e lagos, devemos ter medo? A resposta depende muito da espécie, do local e da situação. Jacarés normalmente não estão procurando seres humanos como alimento. Na maioria das situações, eles preferem evitar interações. O problema acontece quando uma pessoa se aproxima demais. Um animal pode interpretar a aproximação como ameaça. Também existe o risco quando alguém nada ou entra na água em locais onde existem jacarés. E existe uma regra que deveria ser óbvia, mas ainda é ignorada. Nunca tente tocar, alimentar ou provocar um jacaré selvagem. Mesmo que o animal pareça tranquilo, mesmo que pareça pequeno, mesmo que esteja completamente imóvel. Um animal selvagem não precisa estar com raiva para reagir. Ele está apenas respondendo ao ambiente de acordo com seus instintos. 18. O mais assustador é que você pode não vê-lo. E talvez essa seja a parte mais impressionante de todas.
O perigo de um jacaré não está apenas na força, está na capacidade de desaparecer. Um jacaré pode ficar parcialmente submerso, pode permanecer imóvel, pode se misturar com a vegetação, pode esperar durante muito tempo, e pode observar o ambiente sem chamar atenção. Por isso, em regiões onde esses animais são comuns, entrar em águas desconhecidas sem saber se existem jacarés é uma péssima ideia. A água pode parecer completamente vazia, mas não conseguir ver um jacaré não significa necessariamente que ele não esteja ali. Jacarés podem parecer animais simples, um corpo enorme, uma boca cheia de dentes, uma cauda poderosa, e horas parados tomando sol. Mas quando você entende como eles realmente funcionam, percebe que existe uma máquina de sobrevivência extremamente sofisticada por trás daquela aparência. Eles conseguem economizar energia, permanecer escondidos, detectar movimentos na água, enxergar em condições de pouca luz, sobreviver durante décadas e capturar presas usando uma combinação de paciência e explosão de velocidade. E talvez seja justamente isso que torne esses animais tão fascinantes. Eles não precisaram se transformar em animais extremamente rápidos ou inteligentes como os imaginamos. Eles simplesmente ficaram muito bons em fazer aquilo que fazem: esperar, observar, economizar energia e atacar no momento certo. Então, da próxima vez que você estiver perto de um rio e enxergar apenas uma superfície tranquila, talvez seja melhor olhar 2 vezes, porque aquele pedaço de madeira que parece estar parado na água pode estar olhando de volta para você.